Olá, alunos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Tudo tranquilo? Eu espero que sim, espero que vocês estejam bem, estejam sobretudo se cuidando. Precisamos nos cuidar muito nesses tempos que exige muito mais o nosso cuidado com a gente mesmo e com o outro, ok? É uma alegria, uma satisfação, um prazer estar com vocês nessa aula de filosofia. É momento filosófico. Eu sou o professor Denilson e agora a gente vai ter esse momento de reflexão, de estudo filosófico, reflexão filosófica. A filosofia está aí para nos ajudar a crescer como ser humano, como pessoa e tornarmos pessoas cada vez mais sábias, inteligentes, tá? Pessoas realmente que gosta de estudar, que gosta de viver a vida intensamente. É isso mesmo, né? Então, filosofar, aula de filosofia é um momento no qual a gente presta atenção, que a gente se envolve num assunto, interage com o professor e dessa forma nós vamos compreendendo como as coisas são, o que o assunto nos possibilita em relação ao aprendizado, e dessa forma nós vamos nos preparando para fazer as nossas atividades, fazer as nossas provas, visando sempre o sucesso nas nossas avaliações, né, na verdade, mas também, como eu sempre digo, visando também nosso bem-estar, visando a sabedoria de vida. O estudo de filosofia, sempre digo, é para nos tornarmos pessoas mais sábias, pessoas mais inteligentes, tá? Também as outras disciplinas possibilitam tudo isso para a gente ser cada vez mais pessoas melhores, porque a gente lida com conhecimento, a gente lida com ciência, tá? E uma vez que a gente adquire o conhecimento, adquire a sabedoria, a gente se torna pessoas melhores, tá? Eu acredito muito no conhecimento, na sabedoria, porque quanto mais conhecimento a gente tem, melhor a gente pode ser, a gente transforma a nossa vida, tá? E transforma a vida do mundo. Então, vejo o quanto é importante a gente cada vez mais se dedicar, prestar atenção, tá? Mesmo sabendo que tem situações difíceis, dias difíceis, mas a gente tem condições, tem possibilidade, capacidade para superar todas as dificuldades e assim continuar firmes nos nossos estudos, empenhados nas atividades, assistindo a videoaula até o final e dessa forma, meu querido, minha querida, a gente vai conseguindo realizar bem os nossos trabalhos, as nossas atividades, tá? Eu conto com vocês, conto com a participação de vocês, conto com o empenho de vocês. E vocês podem contar comigo também, no que eu puder, para ajudar a se desenvolver, a compreender as questões, a compreender os assuntos. Vocês podem contar comigo, estou aqui à disposição de vocês, tá? O objetivo maior do nosso estudo, das nossas aulas, é fazer você adquirir o conhecimento, tá? Adquirir o conhecimento. Para isso, precisamos nos esforçar, precisamos nos dedicar, certo? E coloque uma coisa na sua cabeça: você é capaz, você tem capacidade, você tem potencialidade para desenvolver e crescer. Lembre-se que você não está sozinho. Deus está com você, Deus é a nossa força maior. Depois você tem a sua família, tem seus pais, tem seus responsáveis que te ajudam, que te apoiam, tá? E que tá torcendo muito por você. E também tem os professores, tem a escola, tem a coordenação. Então é muita gente preocupado com o seu sucesso, com o seu futuro, e estamos aqui para lhe ajudar a crescer, a desenvolver, certo? Mas você precisa também fazer a sua parte. E qual é a parte do aluno?
bom é se dedicar, assistindo a videoaula, lendo o conteúdo do livro. Querido aluno, minha querida aluna, você sabe que o conhecimento ele só é possível através da leitura. A leitura é fundamental. A gente não pode adquirir o conhecimento, não dá para adquirir o conhecimento, aprender alguma coisa sem a gente tirar aquele momento para ler, para pensar no assunto, para entender o assunto. Precisa ter leitura, certo? Precisa ter leitura, precisa assistir a videoaula, ouvir atentamente as explicações, certo? E uma das coisas que eu percebo que quando o aluno de fato assiste a videoaula, lê o conteúdo, ele não tem muita dificuldade em responder as questões. Não tem mesmo, certo? A dificuldade ela existe, ela é mínima, mas dá para perceber quando o aluno responde as questões, certo? Por isso que eu peço de você dedicação, empenho, tá? Força de vontade. Sei, eu entendo que tem momentos difíceis mesmo, eu já frisei, mas a gente é capaz de superar tudo isso, certo, alunos? Então, conta comigo, estou aqui para lhe ajudar e força, coragem, dedicação, que Deus abençoe cada um de vocês grandemente, certo? E vamos à aula de hoje. Assunto: ontologia contemporânea. Alunos, a ontologia também vai na mesma perspectiva, quase a mesma coisa em relação à metafísica, tá? A metafísica é o estudo, tá? A investigação filosófica de questões, de elementos, vamos pensar assim, que está além da nossa realidade. Por isso que é metafísica, está além da realidade física, tá? E a ontologia, que é o ser também, é o ser. A metafísica também estuda o ser, mas numa perspectiva transcendental, certo? Em relação à essência das coisas. Então, é um estudo bem rigoroso, vamos pensar assim. E a ontologia, na contemporânea, é mais voltada para o ser enquanto indivíduo, enquanto pessoa, tá? É estudo do ser, mas enquanto ser humano, certo? Vai ser um pouco diferente, mas eu coloquei aqui a metafísica para vocês perceberem que vai mais ou menos na mesma perspectiva, o estudo da ontologia na mesma perspectiva da metafísica, certo? Vocês vão compreender melhor aí no decorrer da explanação da aula. Você vai encontrar esse conteúdo, página 23 e 24 aí do material de vocês. Acompanhe com atenção. Como sempre faço, né? Faço uma pequena revisão da aula anterior. É sempre bom, depois de uma semana, a gente revisar algumas ideias importantes, tá? Fixar melhor as ideias importantes, porque a gente não pode esquecer, tá? Que são assunto de prova, assunto de assunto cobrado nas avaliações. E o assunto anterior foi crítica metafísica. Vamos ler aí de acordo com o nosso texto. Até o século XVIII, a filosofia foi vista como investigação da essência e das causas da realidade, em contraposição às ciências experimentais. Então, a gente já vê a diferença, né? Até o século XVIII, a filosofia investigava uma realidade, estava mais enfatizada, estava mais preocupado com uma parte da realidade, tá? Depois veio as ciências experimentais e ficou na vez, ficou em evidência, tá? E, infelizmente na ciência tem essas concepções, essas separações que a gente precisa compreender bem. Kant vai numa dimensão, vai numa direção contrária. Kant mudou essa visão, aproximando a metafísica da teoria do conhecimento e da ética, ao propor que ela investigasse a razão e a moral. Kant, na verdade, ele vai tentar unir tanto a uma visão de ciência tradicional com a visão de ciência moderna, tá? Por isso que é um pensador muito estudado, ele criou um sistema filosófico que a gente vai aprofundar muito mais ainda, certo?
Já no século XIX, o positivismo, como você já sabe, é uma corrente filosófica do século XIX que aposta na ordem e na ciência para a obtenção de sucesso social. Então, ele é muito focado, de fato, na ciência, por isso que é positivismo. Positivismo só vai daquilo que passa pelo crivo da ciência, aquilo que é racional, certo? Esse positivismo foi inaugurado por Augusto Comte, tá? Filósofo, sociólogo e também filósofo cientista, tá? É um dos pioneiros das ciências sociais. Defendeu a superioridade da ciência experimental, tá? Limitou a função da filosofia à avaliação dos métodos e dos procedimentos científicos, certo? Um dado importante aí. E a gente vai falar de Nietzsche, né, que a gente já comentou, a postura de Nietzsche, um filósofo muito polêmico, vai na contramão de todos os filósofos já existentes, ele tem uma nova visão de mundo, de sociedade, de ciência, assim por diante. Tá? Nietzsche apresentou-se como um grande crítico do pensamento metafísico, tá? Eu destaquei que é para vocês realmente assimilarem bem essa ideia, por considerá-lo um obstáculo à afirmação da vontade de poder. Vontade de poder, como está aí no livro de vocês, é um termo muito próprio da filosofia de Nietzsche, certo, pessoal? O que significa? Ao impulso fundamental, desejo, tá? Vontade de poder são os impulsos, os desejos, as paixões que é próprio do homem, do ser humano. Filósofo, além de seu tempo, como eu falei para você, é um filósofo que pensa mesmo realmente para frente, que na visão do autor está além do seu tempo. Ele condenava a metafísica por promover a crença numa realidade para além daquela que se percebe e por justificar a moral em virtude da busca da verdade, tá? Então, na visão deles, a moral estabelecida ela era um empecilho à verdade, tá? Então, por isso que ele criticava as crenças, criticava os modelos de ciência, de como conhecer a realidade, como perceber a realidade. Para ele, as crenças, o pensamento metafísico seria um empecilho, tá? Então, olha as ideias dele como de fato bastante profunda, assim, bastante rigorosa do ponto de vista, se a gente for pensar pela tradição do conhecimento, pela moral estabelecida, pelas regras, Nietzsche ele vai, de certa forma, negar tudo isso. Crenças e metafísica. Nietzsche discordava de Platão e de outros, né? Lógico que, na verdade, Nietzsche é o único pensador que vai, de certa forma, fundamental o pensamento de Nietzsche vai ser o Heráclito, porque o Heráclito ele vai falar do movimento, vai falar da mudança, tá? Mas é só onde o pensamento de Nietzsche se fundamenta, tá? Se formos pensar assim do ponto de vista mais rigoroso, certo? Por isso que ele discorda de Platão, porque Platão vai pensar duas realidades existentes no mundo, que é a realidade sensível, a realidade nossa, e a realidade transcendental, metafísica, certo? Também discordava de Kant quanto à existência de uma realidade em si, defendia a fidelidade humana à Terra, ou seja, a vida como ela se apresentava, sem recorrer, muita atenção da turma, sem recorrer ao mundo metafísico, às crenças, tá? Propôs a inversão de valores, olha aí como é forte a ideia dele, por acreditar que elas resultavam em atitudes contrárias à vida, ok? Um dos objetivos da crítica de Nietzsche era de abrir caminho para uma nova moral, além do homem, o termo que ele usa, né? Além do homem, um ser nobre capaz de dizer sim à vida, mesmo nos aspectos mais trágicos e dolorosos, tá?
não precisa recorrer na visão de Nietzsche. O ser humano ele e suas possibilidades, suas condições. Fora disso, ele não pode contar com mais nada, certo? Por isso que ele vai negar a metafísica, as crenças. Tá aí uma pequena revisão para você relembrar, né, algumas ideias importantes da aula anterior, e agora nós vamos entrar de fato no nosso assunto da aula de hoje. Acompanhe com atenção aí, meu querido aluno, minha querida aluna. No século XX, muitos filósofos julgaram a metafísica superada pela ciência moderna. Muitos julgaram, né? Uma visão que não se sustentou, tá? Porém, outros apontaram pressupostos metafísicos no método e a permanência da reflexão filosófica. Então, a reflexão filosófica ela continua e é necessária, certo? Muito necessária para a gente entender a realidade e o mundo no qual nós estamos envolvidos. O filósofo Edmund Husserl foi um dos pensadores contemporâneos que defenderam a importância das reflexões metafísicas. Então, agora a gente vai, como nós estamos sempre avançando no nosso estudo, né, conhecendo pensadores, novas correntes filosóficas, novas formas de reflexões, e assim a gente vai avançando, claro, sempre de acordo com o contexto, de acordo com o pensador, de acordo com o tempo. Então, tudo isso é válido para nós entendermos bem a temática, no caso, essa temática aqui contemporânea com Edmund Husserl e Martin Heidegger, é um filósofo também existencialista. Lembrando para vocês, só já adiantando uma reflexão, a partir da contemporaneidade, a partir desse momento, nós vamos focar muito a nossa reflexão, sobretudo com esses dois pensadores, numa corrente chamada existencialismo, tá? Que vai realmente pensar o ser humano, tá? O ser humano, a sua existência, ok? Assim destacou-se ao estudo do conhecimento da consciência, tá? Da consciência, e fundou uma nova área de estudos filosóficos. E essa área de estudos filosóficos é de fato essa nova corrente de pensamento denominada fenomenologia, mas também existencialismo, né? Tudo está, digamos assim, no mesmo modo de pensar o ser humano, a consciência do ser humano enquanto ser existente. Porém, vai ter outros termos que a gente precisa compreender bem, certo? Por sua vez, o filósofo Martin Heidegger foi aluno de Rousseau, aliás, de Husserl. Destacou a relevância de se refletir sobre o ser, tá? Destacou-se a relevância de refletir sobre o ser. Não é mais o ser no sentido mais genérico. Os seres, como a gente estudava na metafísica, as coisas, o transcendente, as coisas metafísicas, tá? O ser aqui é mais focado para o ser humano, para o indivíduo. Ok, alunos? Entendido como condição de possibilidade, tá? Outro termo importante também, certo? Condição de possibilidade está se referindo ao homem. O homem é um ser de condição de possibilidade, certo? Porque o homem é livre, tá? Vamos partir desse pressuposto. O homem é livre, ele tem possibilidade e condições de fazer muita coisa, de realizar muita coisa. Por isso que outro pensador vai dizer que o ser humano é um ser de possibilidade, tá? Ele existe, ele tem uma existência, ele tem liberdade e ele tem inúmeras possibilidades, várias formas de direcionar e de realizar, porque ele é livre e pode fazer escolhas. Uma vez que ele pode fazer escolhas, ele tem a possibilidade de fazer muitas coisas, tá? Por isso que é um ser de possibilidades.
Antes de Kant, a metafísica encarava a consciência como consciência intelecto, tá? Intelecto, tá? Kant de fato vai pensar dessa forma, né? Conhecer conhecer algo, conhecer um fenômeno é você estar diante do fenômeno e a partir do seu sentido você conhecer, a partir do seu intelecto, conhecer aquilo que está diante de você, tá? Por isso que antes de Kant, a metafísica encarava a consciência como consciência do intelecto, pensando, tá? E de fato é isso mesmo. Porém, a gente vai avançando, a ciência vai avançando, a reflexão filosófica vai avançando, tem outras formas de compreender as coisas. Lembrando que nós estamos já na idade contemporânea, a ciência está bastante avançada, as ciências sociais estão em evidência, tá? E entre as ciências sociais tem a psicologia. Depois a psicologia avançou como ciência, tá? A psicologia de fato estuda a questão da mente, a questão do intelecto humano e assim por diante, até a forma de pensar, a forma como o homem entende a realidade, entende como o homem adquire o conhecimento. Então, veja aí que as ciências novas estão, de certa forma, envolvidas também em conhecer o ser humano, conhecer o intelecto humano, conhecer a consciência humana, conhecer como é possível o conhecimento, tá? E é assim, né? A gente está sempre avançando, a ciência está sempre avançando e são novas teorias que a gente precisa entender. Russell, influenciado por Kant, percebeu que para construir o conhecimento restava apenas a consciência. Para construir o conhecimento restava apenas o conhecimento, o intelectual, o intelecto, tá bom? Atividade e estrutura universal caracterizada pela intencionalidade, outro termo importante também. O ser humano é um ser pensante, tem consciência, ele age, tem possibilidade. O agir do homem é sempre intencional, é sempre nessa visão aqui, fenomenológica, existencial, o ser humano ele age sempre com um fim, com uma intenção, certo? Entenda dessa forma que fica muito fácil, tá, turma? Dizer que a consciência é intencional equivale a afirmar que ela é consciente de algo, tá? Você é consciente da sua vida, você é consciente que você está estudando, você é consciente de que é necessário estudar, prestar atenção. Então, na visão dessa turma, dessa galera aí, a atitude humana é sempre intencional, é sempre consciência de algo, é sempre nessa perspectiva, certo? Aos que confere significado e podem ser percebidos e pensados. De fato, o ser humano ele é consciente de algo. A consciência é sempre uma consciência de algo. Então você percebe as coisas que estão ao seu redor, percebe a sua realidade, percebe o seu contexto e você pensa tudo isso, você reflete, você investiga. Então é sempre consciência de algo, tá? É sempre consciência de algo. Esses termos têm que ser bem fixado, bem compreendido, certo, alunos? E vamos avançando. Assim ele empregou o termo, tá? Na filosofia tem sempre esses termos que a gente precisa entender bem, né? Empregou o termo noema, tá? Para referir-se àquilo que se tem consciência, tá? Que se tem consciência. Então, noema é aquilo que você tem consciência de algo, conhece algo, faz experiência, reflete assim por diante. Os fenômenos e o termo noesis para designar a consciência intencional, tá? Então, noema é para referir-se àquilo que se tem consciência. Eu tenho consciência, preciso estudar, consciência das coisas, dos fenômenos, de tudo que existe no mundo. E o noesis para designar a consciência intencional. Então, você está estudando, você sabe muito bem para que você está estudando. Você pode pensar, estou estudando para adquirir conhecimento. Conhecimento vai me ajudar a crescer e a desenvolver. Também estou estudando consciente
com o objetivo, com a intenção de realmente me sair muito bem na prova, tirar nota máxima, que surpreender meus professores, surpreender meus pais, tá? Sempre consciência intencional, ok, turma? Às vezes a gente vê toda esse texto, essas palavras, em primeira mão a gente pode pensar que é muito difícil, mas na verdade é bem simples de compreender. Nesse âmbito, concebeu a fenomenologia, muito atenção, como investigação dos modos segundo os quais os noemas, as coisas naturais, os fenômenos sociais, matemáticos, etc., se apresentam a noeses, consciência intencional. Então, o fenômeno está aí, as coisas estão aí, as coisas naturais, as coisas sociais, as coisas matemáticas, a ciência está aí, tá? Você percebe, você tem consciência de tudo isso, porém você vai direcionar a tua consciência, o teu ser, o teu objetivo para um objetivo, consciência intencional, certo? Você está aqui, você sabe que tem outras disciplinas para estudar, outros vídeos para assistir, mas no momento você está consciente, você é consciente de que a sua intenção, o seu objetivo tem que se voltar para a aula de filosofia. Por isso que é consciência intencional, sempre com um objetivo a ser buscado. Ok, alunos? E vamos avançando. E agora vocês vão fazer as atividades do livro didático da página 24 e 26, tá? 24 e 26. Alunos, sei que são muitas ideias, muitas coisas para a gente pensar, para a gente refletir, para a gente entender, mas não perca o foco, mantenha-se tranquilo e uma postura de estudante que precisa focar, que precisa se dedicar, e assim tenha certeza que você vai conseguir. Tem algumas tarefas que é preciso você, se precisar, claro, voltar alguns conteúdos do livro, rever a aula se preciso, tá? Para poder fazer atividade. Lembrando sempre, na filosofia a gente trabalha com corrente de pensamento, modelo de pensamento, de acordo com o tempo, de acordo com a época, tá? Lembrando que agora nós estamos no momento, essa aula, estamos num período contemporâneo, certo? Lembra que a ciência está bastante desenvolvida, temos as ciências sociais, que ajudam bastante na compreensão da realidade, em adquirir o conhecimento, e tem o próprio pensamento filosófico. Veja que agora nós estamos numa reflexão onde o indivíduo ele é colocado como centro da reflexão filosófica, tá? Antes, até na Idade Moderna, a gente refletia a metafísica, o ser humano, certo? Mas também toda a realidade, todos os outros seres, todas as coisas. E aqui, não. Aqui a gente já está condicionado, vamos pensar assim, somente refletindo o ser humano enquanto um ser existente, enquanto um ser que existe, que tem liberdade, que tem possibilidades, tá? E um ser capaz de compreender o mundo à sua volta, compreender as coisas, saber como as coisas funcionam de fato. Então, é filosofar a partir do homem que está inserido em um contexto que quer compreender a realidade. E Edmundo Husserl e Martin Heidegger são os pioneiros dessa corrente de pensamento. Lógico que a gente vai avançando, a gente vai ver outros filósofos
outras correntes filosóficas, como o existencialismo. Aqui a gente está tratando da fenomenologia, depois nós vamos tratar do existencialismo, que vai na mesma perspectiva de compreender e estudar o mundo, certo? E tá aí a aula de hoje, espero que vocês tenham realmente compreendido. Fiz uma pequena revisão da aula anterior, é sempre bom estudar os assuntos da aula anterior para a gente revisar algumas coisas, porque quando você revisa, você aprende. Quando você olha um texto, olha um assunto, até uma questão de um assunto que você já estudou, você lê, você relembra, vem na sua memória tudo aquilo que você já tinha estudado. Então, isso é uma ideia que vale a pena a gente insistir nisso. Lembrar das ideias principais e a partir das ideias principais você aprofundar. Dessa forma, meu querido aluno, você não vai deixar nenhuma questão em branco, você vai responder todas e vai responder de forma muito consciente e vai responder de forma certa, ok? Então, é dessa maneira, tá? Mas, como eu sempre digo, preciso focar, preciso persistir, não desistir, tá bom? Fazer as tarefas com tranquilidade, porque, como eu já mencionei para vocês, a gente aprende às vezes muito mais fazendo atividades, relendo, fazendo uma reflexão sobre o assunto novamente, respondendo questionário. A gente aprende muito mais do que às vezes só ouvindo uma aula ou só lendo um assunto assim, de forma muito rápida. É no exercício que a gente fixa o que a gente já aprendeu e a gente aprende muito mais, tá? Experiência própria, realmente se você ver se você aprendeu um conteúdo é fazer exercício, tá? Fazer exercício, depois conferir, ver onde errou, porque sempre acontece, sempre a gente vai errar alguma coisa e naquilo que errou, estudar, rever porque que errou, e quando você erra e você conserta, vai lá, verifica onde foi o erro, o que faltou, será que faltou prestar mais atenção, será que faltou entender mais um item, e quando você faz isso, você aprende muito mais. Esse é o nosso objetivo maior, né? Aprender, adquirir de fato o conhecimento. Certo, alunos? E vocês vão responder em casa com tranquilidade, né? Como eu já falei, as atividades em PDF, certo? Fico por aqui, muito obrigado, um grande abraço do professor Denilson.